dirigismo estatista, não quer dizer nada disso, quer dizer o seguinte: qual é a nação, ou qual é a empresa, qual é o setor que reage ao dia a dia que não tem um plano estratégico? Alguém daqui consegue dizer qual é o rumo do Brasil, sob o ponto de vista de energia, sob o ponto de vista de petróleo, sob o ponto de vista de bioenergia, sob o ponto de vista de construção civil, sob o ponto de vista de formação de médico? Qual é a visão estratégica que nós temos? Nenhuma. Portanto, é inadiável a ideia que nós precisamos celebrar entre todos nós, generosamente, a ideia de um projeto. E eu imagino, concretamente, que nós deveríamos ter a tarefa audaciosa de eleger um país aí, tipo França, tipo Itália, tipo Espanha, não é? E afirmar, olha, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, o Brasil quer ser uma França, quer ser uma Itália ou quer ser uma Espanha, no universo estratégico de 50 anos. Vamos ser humildes, 50 anos. E aí tiramos dali o que é o ponto de partida aqui. E essas coisas são perfeitamente praticáveis. A rigor é assim que a América do Norte faz, com a retórica liberal. É assim que a China está fazendo concretamente. É assim que a Coreia do Sul saiu do nada para virar 3 vezes o Brasil, quando era nada. O Brasil era 2% do comércio mundial, a Coreia do Sul era nada. Hoje a Coreia do Sul é 3% do comércio mundial e nós somos menos de 1%. E todos eles estão fazendo. Essa é a coisa que mais me comove, é que todos estão fazendo. O Trump está discutindo com a Angela Merkel taxa de câmbio. E aqui estão as pistas das diretrizes desse projeto nacional. Ele tem que ter 3 tarefas de fundo. A primeira, entrarmos numa dinâmica de elevação da formação bruta de capital doméstico. Ao contrário do mito, não é o espontaneísmo individualista que gera alto nível de formação bruta de capital. São arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Trata-se na prática de como se desenha o sistema previdenciário, como se desenha o sistema tributário, como se organiza o mercado de capitais, que tipo de perfil o capital tem, não só em custo, mas em personalidade. Por exemplo, quantos fundos de venture capital relevantes há no Brasil? Ou seja, como imaginar que nós vamos inovar financiados a 52% de juro ao ano? Essa é a taxa de juro média, dados oficiais da FEBRABAN. Qual é o nível, qual é a atividade econômica real que remunera 52%? O crédito dirigido no Brasil custa 9%. Já há um custo pesado de subsídio. E eu vejo certos companheiros aí disputando a presidência da República, aí elege um economista para ser espantalho, para acalmar o mercado, e o economista acha que subsídio é uma impertinência abusiva, que tem que ser revogada. E o candidato repete essas coisas. Sabe o que é que isso quer dizer? Destruir o agronegócio em 12 meses. O subsídio ao crédito rural no Brasil custa 160 bilhões de reais públicos ao ano. Sabe o que isso quer dizer? O que eles estão fazendo? Descapitalizar o BNDES e encerrar a TJLP que eu criei ainda como ministro da Fazenda. Como financiar infraestrutura? Como financiar infraestrutura? Ou qual é o país do mundo que fez infraestrutura sem o Estado? Volto a dizer, não precisa ser o Estado diretamente, não. Aqui tem 1000 caminhos, concessões, enfim, mil caminhos, mas no mínimo crédito compatível com esse tipo de atividade. Porque se eu invisto numa ferrovia, numa hidrovia, numa rodovia, o meu prazo médio de amortização tem que ser diferente de você fazer o financiamento do crédito popular, que tem demanda exorbitante. Isso é uma evidência que todos nós dominamos, mas quando entra para o debate geral do país, a gente parece abandonar nossa observação empírica, que a nossa inteligência mostra, para ficar replicando ideias exóticas que são do mundo de estrangeiro, onde as coisas se resolvem na margem. O Brasil precisa ter clareza de que formação bruta de capital exige também uma convergência estratégica entre governo forte, e isso eu quero dizer aqui com muita clareza, cavalheiros e damas, a quem serve presidências fracas? Estou falando do seu ponto de vista democrático. A quem serve uma democracia em que o presidente da República nomeia um ministro e um ministro do Supremo Tribunal Federal, exorbitando frontalmente a Constituição, por liminar, proíbe esse ministro de tomar posse? Vamos ter clareza, o judiciário brasileiro precisa voltar para o seu quadrado. O Ministério Público brasileiro precisa voltar para o seu quadrado, onde são muito relevantes a qualidade da democracia de um país como o nosso. Portanto, restaurar a autoridade do poder político democrático é uma das graves tarefas. E nós precisamos fazer isso como o mundo faz, associando um governo forte, democraticamente falando,
com um empresariado forte, energizado, convergente com o consenso desenvolvimentista que celebrarmos. E, por fim, nós precisamos fazer uma aposta de investir em gente. Isso tudo são as tarefas de fundo e a tarefa de partida. Como resolver uma equação dessa natureza num Congresso que tende a ser reativo a um presidente reformista? Eu proponho 3 atenuantes para essa lógica de impasse e um fusível, com o que terminarei e me submeterei com muita honra e prazer aos seus questionamentos. Primeiro, propor antes, para que a eleição não seja mais ao modo caudilhesco de ser do deixa que eu chuto, do pai da pobreza, porque isso já fez muito mal ao Brasil. Nós precisamos eleger alguém que tenha biografia, que tenha experiência, que tenha vida limpa, mas mais do que tudo nós precisamos eleger ideias, propostas que tenham força no povo, e esse conteúdo plebiscitário atenua a distância entre um presidente que quer reformar e um Congresso que tende naturalmente a reagir, porque as novidades sempre são assustadoras. O conservadorismo é que não assusta. Segundo, desde o general Dutra, todos os presidentes da República eleitos no Brasil se elegeram por minorias no Congresso. E todos, sem exceção de nenhum, tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a 1 ano. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. E não precisa ser o primeiro dia, são os 6 primeiros meses mesmo, para que você coloque em debates, tire os sustos, tire os medos, saia de qualquer selvageria de ruptura de contrato, qualquer coisa de maluquice, e convirja a sociedade organizada, o empresariado, os trabalhadores, a universidade, a legislação internacional comparada, e façamos isso acontecer em 6 meses, e isso é o tempo em que o poder imperial quase do presidente da República é simplesmente um dado da nossa realidade histórica. Terceiro, em toda tragédia há um lado bom. Nesse momento, a Federação Brasileira está quebrada. 17 dos 27 estados brasileiros e mais de 60% dos municípios estão fora dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os municípios, só para vocês terem uma ideia, estão recebendo em termos reais hoje de receita o que recebiam em 2012, meu caro Robson. Os municípios, e a eles foram impostas novidades, tipo piso salarial do magistério nacional, piso nacional de salário para os agentes comunitários de saúde, e em cima dos prefeitos, um jovem do Ministério Público determinando que ele faça isso e aquilo, judicializando remédios de alto custo, enfim, uma barafunda é o que está acontecendo, uma anarquia generalizada no nosso país. Portanto, este momento apanha a sociedade civil brasileira pela sua representação preservada dos escândalos que derrubaram Brasília. O poder político de Brasília está desmoralizado, perdeu a capacidade de liderar. Tanto a maioria do Congresso, que é vista pelo nosso povo com muita razão como ladrões, corruptos e patrocinadores de privilégios, quanto aqui no Executivo, então, nem se fala para não ser indelicado, porque pode alguém aqui achar que não. Mas, na minha opinião, há um quadrilheiro na Presidência da República que eu conheço de longa data. E, como tal, foi acusado pelo Ministério Público Federal pela primeira vez na história do Brasil. E essa é a sensação do nosso povo. Portanto, o poder político que não está desmoralizado está na federação, nos governadores e nos prefeitos. Aqui está o caminho para a gente fazer um grande entendimento de uma reforma fiscal em troca de um redesenho do Pacto Federativo, protegendo a Presidência da República dessa crônica de fisiologia, de clientelismo, de aliciamento, né, de políticos salafrários para ocupar cargos relevantíssimos do governo ou das suas estatais, como é o episódio recente da Petrobras. Isto permite claramente que o Brasil saia dessa lógica de impasse em que nós estamos desde Fernando Henrique até aqui, pela mesma prática. E, por fim, acredito que só remanescerá de conflito a Previdência. E aí é preciso que nós experimentemos chamar o nosso povo diretamente a discutir isso. Por quê? Porque na Previdência Social, vamos ter clareza, 2% dos beneficiários levam 25% de todo o benefício. Este é o ponto. Quem são? Basicamente os juízes e procuradores e os políticos. Alguém daqui acredita na ingenuidade de que algum dia os políticos vão mudar isso? Nem aqui, nem na Suécia, nem na Dinamarca, nem na Noruega. Tempo, candidato. Termino agora. Então, precisamos mandar isso à deliberação de um plebiscito e de um referendo. No mais, agradecendo a atenção de todos, me perdoem a intensidade das palavras, mas eu vim aqui, não foi procurar simpatia, foi buscar confiança. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao candidato Ciro Gomes.